Só da amada igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, Deus já falou conosco, né? Glória a Deus. Quem estava ligado sentiu a presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, já que os irmãos estão de pé, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 5 e 6, irmãos. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5 e 6, irmãos. Glória a Deus. Irmão, quero só dar continuação a essa pregação, tá? Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Verso de número 6. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Pode se assentar, irmão, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, meu Pai querido, por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, meu Pai querido, por cada versículo que o Senhor, ó Pai querido, determinou, Senhor, meu Pai, diante as nossas vidas, Pai. E que o Senhor possa continuar falando, Senhor. Que o Senhor possa continuar determinando o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É o que eu peço a Ti e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava diante de minha casa nesse dia de hoje. Cheguei até atrasado do serviço. Eu, quando é de quinta-feira, eu costumo chegar meio cedo para mim preparar algo, né? Para trazer ao coração do povo de Deus. Mas eu estava na correria ali no serviço e queria acabar um serviço. Eu acabei chegando em casa por volta de 6 horas, 6 e pouquinho mais ou menos. E ali eu fui tomar banho, estava com dor, estava quase ligando para o pastor Paulo fazer o culto, porque eu não viria para o culto. Mas o nosso Deus é um Deus que Ele tira a dor, irmão. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele surpreende. Ele é um Deus, irmão, que Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, da forma dEle. E eu falei, não, eu trabalhei já há 3 dias com dor, e Deus me capacitou a suportar essa dor. Por que não ir para a igreja pregar? Por que não ir para a igreja levar e anunciar a tua palavra? Não, eu vou. E estou eu aqui, irmãos. Quando a Thaís começa a pregar falando aquilo que Jesus havia feito diante de nossas vidas, para até então chegar a ser crucificado, irmão, foi esmiuçado, apanhou, foi chicoteado, mas ele começa a deixar para nós, irmão, que tudo isso ele precisou passar, irmão, para edificar eu e você como pedra viva na presença dele, para edificar eu e você, irmão, como humanidade eleita
escolhida pelo Pai para receber a vitória, para receber a conquista, para receber a cura, para receber as libertações, irmão, a qual era projeto e plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Falei, Jesus, agora eu estou entendendo o porquê que eu chego mais tarde na minha casa e o Senhor me dá 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Deus, Ele dá para nós, irmão, e depois Ele explica, Ele mostra o porquê que Ele dá. Ele dá para nós e depois Ele explica, irmão, e mostra o porquê que Ele deu essa palavra para nós. Para mostrar para nós, ó, eu fui esmiuçado, eu fui chicoteado, eu fui pregado. Não havia ossos mais em mim, porque eu estava como carne moída. Mas para mostrar para cada um de vocês que vocês são geração eleita, que vocês são sacerdócio real, porque eu paguei o preço para que vocês pudessem ter vida, para que vocês pudessem ter vitória, para que vocês pudessem ter conquista. Mas o que me mostra algo de atenção aqui, irmão, é que Deus, Ele vai colocar para nós, irmão, que nós fomos a pedra viva, rejeitada por quem, irmão? Pela humanidade. E quando essa pedra, irmão, ela é rejeitada pela humanidade, irmão, Deus diz assim, ó, pela humanidade você é rejeitado, mas por mim você é eleito, por mim você é escolhido. Mas quando Deus começa a colocar isso, irmão, Ele não está dizendo, irmão, para qualquer pessoa. Ele está dizendo para aquela pessoa que nasceu de novo. Ele está dizendo para aquela pessoa, irmão, que se arrependeu daquilo que estava vivendo lá fora, irmão, e começa a viver uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida de honestidade, uma vida de obediência na presença de Deus. Eu escolhi. Mas nem todos querem viver como escolhido, nem todos querem viver como eleito, nem todos querem viver, irmão, separado. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha, irmão, de fazermos ou não. Nós temos a escolha de obedecermos ou não. Mas quando nós obedecemos, irmão, nós vamos ter a intimidade com Ele. E quando começamos a ter intimidade com Ele, irmão, Ele começa então a nos santificar as nossas vidas, para que Ele possa se fazer presente, para que Ele possa, irmão, ter encontro conosco, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa ter intimidade conosco. Nós só vamos ter intimidade com alguém, irmão, se a gente conhece. Se a gente não conhecer, a gente não vai ter intimidade com a pessoa. Assim também é o nosso Deus, irmão. Se a gente não se aprofundar, se a gente não estudar, se a gente não querer conhecer, nós não vamos ter intimidade com Deus. Para isso, nós precisamos estudar.
Para isso nós precisamos se aprofundar. Para isso, irmão, a Bíblia, ela foi deixada para cada um de nós mergulhar nela. Para quê? Para que a gente possa ser pedra edificada pelo Senhor. É só Deus que pode nos edificar, irmão, mas ninguém. Somente Ele. E à medida de que a gente, irmão, vai se aprofundando, nós vamos sendo edificados pela presença do Senhor. E aí eu quero dizer para você, irmão, nada e nem ninguém te derruba. Nada e nem ninguém separa você da presença do Senhor. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que quando nós somos edificados, ele vai dizer assim, ó, como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo o que, irmão? Sacrifício espirituais, aceitáveis a quem, irmão? A Deus. Não é o mundo. A gente, irmão, só pode entregar sacrifício espiritual a Deus, irmão, quando nós somos edificados pelo Senhor. Senão a gente não consegue. Senão a gente não faz. Senão a gente não chega aonde Deus quer que a gente chegue. Para isso nós precisamos deixar o Senhor edificar. Deixar o Senhor fazer, deixar o Senhor lapidar. Mas à medida que Deus vai lapidando, irmão, a gente começa a entregar para o Senhor o nosso melhor. A gente começa a entregar para o Senhor aquilo que é agradável a Deus. Você quer ver quando você sabe que está agradando a Deus, irmão? Quando você ora e recebe aquilo que você está pedindo. Você está agradando a Deus. Quando você ora e não recebe, irmão, tem algo errado. Alguma coisa está acontecendo, irmão. Será que o erro está em Deus? O erro está em nós. É nós que erramos, o Senhor não, Ele é fiel, irmão. Quando Deus ele vai começar a dizer para nós, irmão, que Ele coloca uma pedra de esquina. E essa pedra, irmão, eu quero dizer para você que é Jesus. Verso de número 6, ele vai dizer o que para nós? Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra o quê? Angular. Aleluia. Essa pedra é Jesus, irmão. E à medida, irmão, que Ele coloca essa pedra angular, irmão, simbolizando Jesus diante a nossa vida, Ele vai dizer assim, ó, vai depender da sua fé. Se você tiver fé e confiar, vai ser lapidado. Se você tiver fé e confiar, vai ser moldado. Se você tiver fé e confiar, será mudado. Somente Ele pode, irmão, mas ninguém. Mas quando Ele começa a colocar, irmão, essa pedra angular, irmão, Ele começa a dizer assim, ó, escolhida e preciosa, e aquele que nela depositar sua confiança jamais será envergonhado. Você só vai ter vitória, irmão, se o seu alvo estiver na cruz. Você só vai ter vitória, irmão, se o teu alvo for as coisas do alto.
Você só vai ter vitória, irmão, se o teu alvo for Cristo, for Jesus. A vitória vem através dele. O sucesso vem através dele. A exaltação vem através dele. Não é daquilo que estamos buscando ou queremos conquistar. Não. Vem de Cristo. Olha o versículo de número 9, irmão, que vai dizer para nós: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluias! Olha o que Deus está dizendo, irmão. Se você tiver o teu foco em Cristo, você é geração eleita, exclusividade do Senhor. Para quê, irmão? Para falar mal dos outros? Para buscar coisas que não agradam ao Senhor? Para apregoar a palavra de Deus, irmão. Nós somos chamados, irmão, para fazer o propósito do Pai, não nosso. Nós somos chamados, irmão, para fazer aquilo que agrada o coração dele e não o nosso coração. A Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso, irmão. Ele nos leva a caminhos áridos que tira a gente da presença do Senhor. É por isso que muitas das vezes, irmão, nós estamos frios na presença do Pai. Muitas das vezes nós estamos prostrados, caídos, desanimados. Por quê, irmão? Porque estamos seguindo o conselho do nosso coração. Mas Deus está dizendo nessa noite: não tira o foco. Não tira o foco. O alvo é Cristo. O alvo é a pedra angular. O alvo é Cristo. O alvo é Deus. O alvo é cruz, irmãos. Fui esmiuçado. Fui chicoteado. Fui pregado. Para ter vós como povo eleito, para ter vocês como geração exclusiva. Para quê, irmão? Para proclamar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Olha o versículo de número 10 que vai dizer, irmão: vós sim, que antes não eram sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Nós não éramos povo do Senhor, éramos povo das trevas, nós não tínhamos luz, mas o Senhor falou assim: ó, eu vou ser esmiuçado, eu vou ser pregado, eu vou ser chicoteado, para que esse povo saia das trevas para a luz. É propósito do Pai, é propósito meu também. É vontade do Pai, é vontade minha também. Eu vou deixar esse povo liberto, eu vou deixar esse povo andando na luz, porque na escuridão o povo não anda, o povo não caminha. Você já tentou caminhar no escuro, irmão? Consegue? Tromba, bate o pé, quebra o dedão, bate a cabeça.
tromba na mesa, tromba no armário, não é assim, irmãos? Se tiver na rua, então misericórdia, né? Não dá para andar no escuro, irmão. E por que que Deus está me trazendo a dizer isso para a igreja? Porque muitos estão tentando ainda andar no escuro, quebrando a cabeça de todos os lados, trombando em armário, quebrando dedão, caindo entre as ruas. O Senhor manda dizer para a igreja: a luz sou eu. Eu já tirei você das trevas, já coloquei você na luz. Aquilo que você teria que pagar, eu já paguei. Vós sois livres. Aí eu quero trazer para você, irmão, por que que muitos ainda estão andando no escuro. Isaías, ele deixa bem claro, irmão, lá no verso de número 16, quando ele vai colocar para nós que a revelação já havia dito que essa pedra seria colocada no meio do povo, irmão, para que o povo olhasse para ela, para que o alvo fosse ela. Isaías 28:16, ele vai dizer assim, ó: por isso declara Yahvé, o Eterno: eis que coloco em ti Sion, ou Sião, uma pedra, ou uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. O profeta Isaías já tinha revelado isso, irmãos, que Deus iria fazer isso para com o povo. Para quê, irmão? Para que o povo não ficasse batendo cabeça, para que o povo não ficasse andando em trevas, para que o povo não andasse na escuridão. Dizendo o que para o povo? Ei, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim jamais será abalado. Aquele que crê em mim jamais será envergonhado. Aquele que crê em mim jamais terá derrota, porque eu sou a vitória. Eu sou a bênção. Eu sou o milagre. Eu sou a cura. Eu sou a libertação. Tudo está em mim. Tudo se compraz através de mim. Mas olha o que Hebreus, irmão, vai deixar para nós. Hebreus 10, ele vai deixar algo bem claro, a qual o povo, irmão, prefere muitas das vezes opinar em andar no escuro. Hebreus 10, versículo 24, ele vai dizer assim: e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos, as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Nós temos que ter boas obras um para com os outros. Nós temos que ter boas ações um para com os outros. Mas o que mais está pegando hoje, irmão, diante da presença do Senhor, está no verso 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se está aproximando. Quantos têm deixado a prática, irmão, de estar dentro da casa do Pai?
Quantos irmãos virou domingueiro? Está deixando a prática, irmão. Está abandonando a tradição, irmão, de se reunir como igreja. A Bíblia diz, irmão, que nós somos brasas vivas na presença do Senhor. Mas para essa brasa continuar viva, irmão, nós temos que entender, irmão, que nós precisamos ter fé. E a fé a gente adquire como, irmão? Ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas eu ouço na internet, irmão, lavando louça. Não para entender. Varrendo casa, não para entender. Esse momento, irmão, é momento de nós pararmos e entendermos aquilo que Deus tem para a vida nossa, aquilo que Deus quer de cada um de nós. É momento, irmão, de nós estarmos com o nosso ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. Porque lavando louça, irmão, a coisa está rolando e a gente não sabe o que está dizendo. Varrendo casa, irmão, a coisa está rolando e nós não sabemos o que está acontecendo. Não é assim, irmãos? Dentro de casa, irmão, a coisa está rolando e a criança está, mãe, mãe, mãe. E a gente não está ouvindo o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para nós, irmão, não deixarmos, irmão, de estarmos na casa dele. Isso nós temos que ter de prática na presença do Senhor, irmão. E muitos têm deixado, muitos têm abandonado. A pedra angular, irmão, está diante de nossas vidas. Mas para a gente crer nessa pedra angular, nós precisamos ter fé. E a Bíblia vai dizer, irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitas das vezes nós achamos que estamos agradando ao Senhor, mas não, irmão, porque estamos deixando de fazer aquilo que agrada ao Pai. Estamos deixando de ser a pedra lapidada pelo Senhor. Quando a gente é pedra lapidada por Deus, irmão, nós temos o primeiro amor. Nossa, eu não vejo a hora de ter culto para estar na casa do Pai. Se tivesse culto todo dia, eu queria estar todo dia na casa do Senhor. Não é assim quando a gente, irmão, nasce novo na presença do Pai? Quando a gente tem aquele primeiro amor, aquele impacto na presença de Deus, irmão, nós não temos sede, nós temos anseio de estar, irmão, conectado com o Pai. Mas com o tempo, irmão, o nosso foco se torna outro. E quando se torna outro, irmão, a gente deixa de olhar para a pedra angular. E aí a nossa tradição começa a não ser a tradição do Pai. Como nós vimos aqui no começo do culto, que um povo não queria se unir juntamente com o outro. Por quê, irmão? Porque um adorava a Deus e outro não. Outro adorava a deuses. Assim muitas das vezes, irmão, estamos nós na presença do Senhor. Ao mesmo tempo que nós temos sede de estar na casa do Pai, nós temos sede de estar em outro lugar. É dia de culto, mas eu tenho outro compromisso. É dia de culto, mas hoje eu não vou não, domingo se der eu vou.
E Deus está deixando bem claro para nós, irmão: não abandoneis a tradição de nos reunir como igreja, irmão. Eu quero dizer para você que na igreja, irmão, você sai curado. Na igreja você sai liberto. Na igreja você sai são. Na igreja, irmão, você recebe milagre. Na igreja, irmão, você recebe cura. Você recebe libertação. É na igreja. É na casa do Pai. Se você não tiver mais, irmão, desejo de estar na casa do Pai, irmão, você acha que você vai estar agradando a Deus? Não, irmãos. E olha que nós temos culto 2 dias só por semana, né, pastor? Ainda assim mesmo, as pessoas gostam de vir só no domingo. Aonde está a obediência, irmão? Aonde está, irmão, o querer fazer a vontade do Pai? Só que ele deixa algo claro: não abandoneis a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se está aproximando. Qual é esse dia, irmão? Nós estamos cansados de ouvir: Jesus está vindo, Jesus está próximo. Mas veio 2010 e nada, veio 2012 e nada. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor é quem sabe o dia que Ele vai vir. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar na obediência. Nós temos que estar, irmão, com o nosso alvo na pedra angular, em Cristo. Porque senão, irmão, Ele vai chegar e nós vamos ficar como as virgens prudentes. Vai ficar, irmão. Vai ficar. Porque não tem azeite. Não estava preparado. Até ir comprar o azeite, o noivo já veio e já foi embora com quem estava preparado. Ficou. Então Deus, Ele deixa nessa noite, irmão, para que nós não venhamos a abandonar a nossa tradição de se reunir na presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, irmão, para nós encerrarmos a live, e logo nós vamos estar tirando nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Senhor Deus de poder, ó Pai, eu venho nesta hora, Senhor meu Pai, encerrar a live com meus irmãos, ó Pai, e pedir a Ti, Senhor meu Pai querido, que essa palavra, Pai, não só a minha, mas como a palavra da Thaís, ó Pai querido, que trouxe aqui nessa noite também, Pai, possa impactar lares, possa impactar vidas, ó Pai, e que essas vidas, ó Pai querido, possam entender, Senhor, que sem o Senhor, Pai, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Ó Deus querido, eu venho nesta hora, Senhor, abençoar a vida de cada um que assistiu essa live, Pai, e encerro essa live para com eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos tirar